Olá, Ser de Luz, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo, na verdade, como um agradecimento, né? Um acolhimento de tantos aprendizados, de tantas práticas, mas também um posicionamento diante de algumas mudanças que ocorreram aqui no Viver em Fluxo, porque eu acho que faltava isso, faltava falar sobre isso para vocês. Bom, eu sou a Lília Mendanha, eu sou a criadora do portal Viver em Fluxo, da metodologia Comunicação Energética, que engloba algumas técnicas, algumas práticas. E se você ainda não segue esse canal, já comece a seguir, porque por aqui você vai encontrar muita coisa legal. Vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o que mais eu aprendi, né, com Gary Douglas, Simone Milasas e o Access Consciousness como um todo, né? Eu fiz até um post esses dias onde eu elenquei algumas coisas e eu vou elencá-las também aqui para vocês. Eu coloquei até uma foto, depois eu vou colocar aqui para vocês, onde eu trago exatamente um evento que eu participei, né, um curso que eu participei com eles, falando sobre o escolha de possibilidades, né? Onde a gente fala de como podemos escolher diante das infinitas possibilidades do universo. E ali naquele treinamento, eu já facilitava várias técnicas do Access Consciousness, foi muito interessante e uma situação que aconteceu que foi um momento uau, né? E que lembrar desse momento me fez vir aqui gravar esse vídeo para você. Por isso, eu vou deixar esse assunto por último, então fique até o final. Bem, uma das coisas que fizeram muita diferença, né, na minha experiência como facilitadora, com certeza, foi ter facilitado mais de 60 processos e técnicas do Access Consciousness, porque eu tinha um fluxo de trabalho muito grande, muito interessante nas mais diversas áreas, né? Foi também uma redescoberta, né, daquilo que eu já percebia desde então, que eu tenho muita facilidade em seguir energia, e a partir daí, inclusive, olhar uma técnica, ter contato com uma técnica e conseguir desmistificar aquilo para praticar, né? Para trazer para a prática, para levar para as pessoas. A primeira coisa, né, que eu acho que foi um grande uau, assim, que eu aprendi, que eu mais aprendi com Gary Douglas e com a Simone Milasas em especial, né, foi a sempre fazer perguntas, né? Em muitos momentos da minha vida que eu fiz isso, eu pratiquei isso, mas era interessante que eu esperava ter dificuldade para praticar isso. E no Access, nós aprendemos a colocar isso no nosso dia a dia, né? Eu brinco de comer com farinha. Então, assim, uma das coisas foi esse processo, né? A segunda foi uma passagem muito interessante, que é você fazer download do seu inconsciente, né? Quando nós vamos lá no enunciado aclarador, ele fala exatamente sobre isso. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque se eu não tenho mais autorização para falar sobre o enunciado aclarador, você pode pesquisar sobre isso, mas ele fala exatamente sobre esse processo de você fazer download do inconsciente, né? E trazer para o consciente. E é no consciente que está a nossa maior prática, né? O nosso maior aprendizado, o nosso maior poder de escolha. A terceira, que é muito interessante, que foi muito próximo da Simone, esse conhecimento, foi que o dinheiro não é apenas espécie, né? Eu tinha uma situação em que muitas vezes eu olhava para o dinheiro e eu só via espécie. Eu não valorizava viagens internacionais que eu ganhava, outros valores, outras coisas que eu ganhava. Eu não contabilizava isso. Se faltasse o dinheiro em espécie, eu brecava. Eu sou capricorniana, eu sou contadora, eu sou gestora de tributos. Então, assim, eu tenho esse lado muito interessante, né? Então, faltava essa espécie, eu brecava, eu não tinha essa validação do que é, na verdade, esse movimento, né, dessa energia do dinheiro. Eu confesso que foi uma coisa que me abriu muito, me esclareceu de maneira muito pragmática o Access nesse sentido. A quarta, né, é que nada é capaz de te definir, né? Muitas vezes eu
nós ficamos procurando, né, uma definição para a gente, colocar uma definição nos outros, né? Porém, não tem como a gente definir nada. Nós somos... tudo é mutável, né? Tem até uma palavra que um amigo meu fala muito, que tem um significado alite, alguma coisa assim. Eu vou trazê-lo para falar sobre isso aqui em outro momento. Aliás, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a impermanência, né? Então, nós também somos impermanentes, né? Mas aprender a lidar com essa impermanência que é bem interessante, né? E o Axis me mostrou bastante sobre essa impermanência, né? A quinta que eu posso falar é que é possível viver nessa realidade, né? Porque em muitos momentos da minha vida eu realmente não me via encaixada nessa realidade aqui. Eu vi isso desde a infância e quando eu cresci, em vários momentos, eu confesso que até hoje eu olho e falo, nossa, mas que vontade de parar o mundo para descer, né? Só que você consegue uma fluidez maior quando você pratica algumas coisas. Enfim, o Axis foi me relembrando várias coisas, né, que eu fazia na minha vida em alguns momentos, mas que muitas vezes eu fazia nos momentos em que eu sentia dor, né? A sexta é destruir e descriar o que não me serve, né? Muitas vezes nós ficamos trazendo questões, nos colocando em obrigações, né? Por elos que nós temos com pessoas, e quando nós vamos ver, nós estamos criando pactos, na verdade, né? Então, assim, destruir, descriar imediatamente, sem muitas situações, muitas delongas, sem muito mimimi, né? Isso não faz sentido, esquece. E o Axis me trouxe também, me fortaleceu muito isso, né? Eu venho do mundo da apometria, trabalho muito com apometria, então, assim, eu tinha muito aquela prática da apometria voltada para isso, né? Que é muito poderosa, mas eu não tinha aquela coisa assim, destrói, descria agora, né? Eu aprimorei muito isso numa outra linha, mas isso é um papo para um outro vídeo, depois eu vou trazer para vocês, né? O sétimo passo, né? É seguir sempre o meu saber. E foi por isso que eu gravei esse vídeo, tá? Porque aliás, por esse motivo, pelo sétimo motivo e pelo oitavo, tá? Que eu vou contar para você já já. Seguir sempre o meu saber. Chegou um momento no Axis em que eu estava muito presa, eu estava me sentindo muito presa. Porque existem as regras deles, né? De marca e tudo mais. Veio pandemia, muitas pessoas me procurando e eu sem saber, sem poder direcionar essas pessoas sobre o que elas poderiam fazer com as técnicas e algumas até que eu havia facilitado para elas, né? Então, assim, o não ter essa autonomia, né, me fez olhar para até que ponto eu estou seguindo o meu saber, né? Do viver em fluxo. Eu falo de viver em fluxo, eu falo de comunicação energética. Então, aquela questão, quando eu me comuniquei com isso, me deu uma contraída. E começou a bloquear, começou a fechar, começou a não expandir as minhas facilitações com Axis e tudo mais, né? Lembrando que eu gravei esse vídeo exatamente como gratidão ao Gary Douglas, ao Dan Heer, ao Access Consciousness, a Simone Milassas, que é uma maravilhosa, uma pessoa com quem eu me identifico bastante. Então, assim, mas até que ponto, e nessa aula aqui eu quero trazer um conhecimento para você também, até que ponto o honrar não está significando um pacto para você, né? Então, foi nesse momento que eu olhei e falei, não está mais fazendo sentido para mim, né? Eu não estava seguindo o meu saber. Algumas pessoas questionando algumas coisas, praticando algumas coisas que não são congruentes com os meus valores, eu não vim para dizer se é certo ou se é errado, ok? Não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas que não faziam sentido para mim, né? E eu não poder também ter autonomia para direcionar algumas pessoas, até que eu havia facilitado treinamentos para elas. Então, foi nesse momento em que eu parei e falei, peraí, eu não estou seguindo o meu saber. E aí vem uma máxima fantástica que é que o Gary Douglas traz
muito fortemente é que siga o seu saber. Mesmo que esse saber não signifique o Access Consciousness, né? Então, assim, eu falei, gente, olha só, você fica olhando, nós vamos buscar o errado de nós, mas não olhamos para aquilo que está vindo para nós naturalmente, né? E, claro, nesse momento, eu, né, como canalizadora, como criadora do método comunicação energética, parei tudo, olhei e falei, como está a minha comunicação nesse sentido aqui? Que energia é essa? O que essa energia requer de mim? Que movimento essa energia requer? E aí, lembra que eu te falei do oitavo, né? Que o oitavo, a oitava coisa que eu mais aprendi com o Gary Douglas foi exatamente nesse curso, né? Do Escolhas de Possibilidades, em que eu pedi uma facilitação para ele, né? Ele facilita as pessoas lá. E nesse momento que eu fui facilitar, eu falei alguma coisa sobre medo. E aí ele me perguntou assim: você tem medo de quê? Eu olhei, aquilo já me deu uma mexida energética, né? Afinal de contas, ele estava literalmente me facilitando energeticamente. Eu olhei, respirei e só foi saindo umas coisas assim. Eu falei assim, gente, eu não tenho medo de nada. E aí ele gritou para mim, né? Você não tem medo de porra nenhuma. E eu olhei e falei assim, nossa, é verdade. Eu não tenho medo de porra nenhuma, porque se eu tivesse, eu não estaria nem aqui hoje. Aí vou entrar na minha história, que não é o objetivo desse vídeo, né? E foi lembrar disso, voltar a ter contato com isso, foi que me fez fortalecer ainda mais o viver em fluxo, o valor de liberdade que o viver em fluxo tem, tá? O valor de integridade que o viver em fluxo tem, que é a integridade com a sua essência, integridade para que você seja mestre de si mesmo, tá bem? E que tem a ver com esse não ter medo de porra nenhuma, ou até mesmo tem medo, mas você vai com medo mesmo, e daí? Né? Então, assim, esses foram grandes aprendizados que, inclusive, validaram, tá, o meu trabalho com comunicação energética, acrescentaram muito, né, com o meu trabalho com comunicação energética, com o viver em fluxo, mas tem uma chavinha aqui que virou. Que nesse momento eu falei, peraí, lei da atração, né? O que eu estou fazendo com a lei da atração quando eu me coloco nesse espaço de me contrair para fazer algo que não está fazendo sentido para mim, né? Completamente, não está está fluindo mais para mim com a leveza que era antes, né? Ou até mesmo que feria um valor meu, que estava ferindo um valor meu, que é o de autonomia, de liberdade, de integridade, de poder falar para as pessoas, faz isso, porque eu banco, que é o que eu faço com os meus métodos, é o que eu faço com os meus cursos. Não deu certo, me liga, não deu certo, me fala, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu tenho muita fluidez no meu trabalho, né? Muita segurança no meu trabalho. Então, foi nesse momento que eu falei, peraí, deixa eu olhar. E aí eu fui ver a lei da atração como estava e o que eu estava criando a partir desse espaço de contração, tá? Com a lei da atração. E aí, dentro disso, eu mergulhei, eu fui olhar para as minhas questões, eu fui olhar para as minhas criações, eu fui olhar para o próprio viver em fluxo, de momentos de eu olhar e falar assim, não está me dando aquele gás que eu gosto que me dê, né? Não cheguei a como é que eu posso dizer? Não fiquei enjoada do viver em fluxo, mas eu olhei para ele e falei assim, mas está faltando um gás aqui que antes tinha, cadê esse gás? Porque é viver em fluxo, né? Então, a partir daí foi que eu olhei e no momento em que eu parei, que eu fiz todo esse movimento, que eu pensei, que eu pontuei essas coisas, e aí a gente fala de gratidão, a gratidão como honra. Eu honro todos esses aprendizados, assim como eles, vou trazer outros para vocês também, mas, na verdade, a gratidão não pode ser um pacto para a gente, né? Não pode nos limitar, não pode nos aprisionar. Então, a gratidão como honra, não como pacto, que é exatamente assim, você honra o saber do outro, mas você honra o seu saber, né? Também.
E onde é que você tem que caminhar? É a sua jornada. Não é a jornada do outro. É na sua jornada que você tem que construir. É aqui que você tem que caminhar. Então, dentro disso, eu fortaleci e eu criei o Lei da Atração Sem Ilusão, que é um workshop maravilhoso, que está sendo divulgado agora, né? Enfim, workshop, tem algumas outras coisas para surgir. Se você quer saber mais, continue por aqui, tá? Mas o objetivo desse vídeo hoje foi exatamente endossar todos esses aprendizados, agradecer a todos esses aprendizados, a toda essa conexão e mostrar para você que você não precisa separar nada, que você vem com todo o cabedal de informações, de conhecimento, de tudo que você traz, mas é importante que você dê voz ao seu saber, ok? Então, quem fez diferença na sua vida e que você, por não estar agindo, tá? Agindo, você talvez esteja sendo ingrato com o universo, com a lei da atração, não permitindo que a lei da atração se faça, né? E perdendo acesso às infinitas possibilidades. Talvez até, ao invés de honrar essas pessoas que fizeram diferença na sua vida, você, na verdade, está desonrando elas porque você não está fazendo nada com aquilo que elas te passaram. Esse é o questionamento que eu deixo para você hoje. Se você quiser saber mais, acesse o link informado aqui abaixo e vamos falar sobre lei da atração sem ilusão para a gente abrir mais e mais esse universo de infinitas possibilidades para você. Um beijo no seu coração de luz. Não esqueça de seguir o canal e encaminhar para quem você quiser para vir para cá também, expandir junto com a gente. Se cuidar.